Imagine se fosse possível imprimir objetos em casa. Se todas as vezes que você precisasse, por exemplo, substituir uma peça de um eletrodoméstico quebrado, você pudesse simplesmente baixar da internet um modelo da peça necessária para depois imprimi-la em 3 dimensões. O equipamento necessário para que isso aconteça já existe, a impressora 3D. Trata-se de uma máquina que imprime objetos tridimensionais em camadas de plástico. Antes restrita às indústrias e aos laboratórios das grandes universidades, hoje a impressora 3D está cada vez mais acessível para o consumidor comum. Da medicina à moda, várias áreas do conhecimento já se beneficiam dessa possibilidade técnica para inovar em seus processos e produtos. No Tecom sobre inovação, vamos conversar com os fundadores da Meta Máquina, a primeira empresa brasileira a comercializar impressoras 3D. A Meta Máquina é uma empresa inovadora em vários aspectos, começando pelo produto, já que a empresa oferece um equipamento inédito para o mercado brasileiro. Ela também inova no processo de produção. Todas as impressoras 3D da Meta Máquina são construídas com um hardware aberto e com software livre. Isso significa que suas especificações estão disponíveis na internet, para serem copiadas e modificadas por outras empresas e desenvolvedores em qualquer lugar do mundo. Além disso, a Meta Máquina também inova no seu modelo de negócios. O capital inicial para a construção da empresa foi conseguido por meio de crowdfunding, um financiamento coletivo. Para saber mais sobre essa história, assista agora ao Tecom Inovação. Meu nome é Rodrigo, conhecido como Pitanga. Eu trabalho na Meta Máquina, que é uma empresa de hardware aberto e software livre. Eu sou Felipe Sanches, também conhecido como Juca. Eu sou um dos sócios da Meta Máquina, junto com o Rodrigo. O nome da nossa empresa remete a isso, né? Meta Máquina é a ideia de máquinas que produzem máquinas, né? E eu acho que isso é bem interessante do ponto de vista de que é uma infraestrutura que antes estava inacessível e que agora, estando acessível na mão de uma pessoa criativa, serve de ferramenta para a criação de coisas, de produtos de engenharia mesmo, sabe? A gente acredita muito nesse usuário professor Pardal, sabe? O inventor de garagem que dá um jeito de materializar suas ideias, sabe? Então a gente decidiu partir para a impressão 3D, que era uma tecnologia que não era novidade. Impressão 3D é uma tecnologia que já existe há pelo menos uns 30 anos, mas essa tecnologia estava há mais ou menos um ano e pouco, quando a gente começou a Meta Máquina, ela estava começando a se popularizar, ganhando muita atenção, e era uma tecnologia relativamente barata de se desenvolver. Então foi daí que surgiu a Meta Máquina. A gente começou com um modelo de impressora 3D que já estava pronto, basicamente a gente fez uma curadoria de um grande projeto para escolher vários elementos de um projeto de hardware aberto e software livre, que foi o projeto RepRap, né? E hoje a gente está desenvolvendo uma máquina dentro da Meta Máquina, né? Um modelo nosso, que claro, quando estiver pronto vai ser hardware aberto, vai estar disponível para todo mundo, inspirado nesses modelos do projeto RepRap e em outros modelos comerciais de empresas que fabricam impressoras 3D pelo mundo. Uma impressora 3D é uma máquina que produz peças plásticas com formas tridimensionais que você pode projetar utilizando um software. Você cria um modelo tridimensional no computador e manda imprimir, e isso sai uma peça feita de algum material. No nosso caso, as impressoras com as quais a gente trabalha são impressoras que trabalham com plástico derretido. Então você tem um bico extrusor, que é uma peça usinada, que derrete o plástico. Inclusive eu posso até mostrar aqui, eu acho que fica até melhor. Você tem um bico extrusor, que é uma peça usinada com um orifício de 0,35 milímetro, que é por onde o plástico derretido sai. Essa peça metálica toda esquenta a cerca de 180 graus Celsius. Dependendo do plástico, pode até esquentar mais, 230 graus Celsius. E o plástico, em forma de filamento, é introduzido nesse bico extrusor e sai um filamento bem fininho, de 0,35 milímetro de diâmetro. E é com esse filamento plástico que é feito um desenho bidimensional numa plataforma. Então, faz um desenho 2D numa plataforma com plástico derretido. Uma vez que terminou essa camada,
o bico sobe um pouquinho e desenha de novo uma outra camada. Então, fatia por fatia daquela forma tridimensional que você projetou, ela vai surgindo feita de plástico. A máquina custa R$ 3.700 hoje, uma máquina montada. A gente também trabalha com o kit da máquina desmontada, para atender esse mercado robista que quer não só ter a máquina, mas quer montar a própria máquina. Mas também não tem o tempo de correr atrás de todas as peças, que enfim, se você quiser, você pode ir lá, baixar o projeto do nosso site, correr atrás das peças por conta própria, mas é claro que todo mundo não tem tempo para isso, é o preço da comodidade. Software, bom, a gente só trabalha com software livre, então pode ter certeza que existem softwares livres para todas as etapas do processo, desde você fazer o modelo 3D que vai ser impresso, até você fatiar o modelo para gerar as rotas para a máquina, até o software para controlar a interação do computador com a máquina. A gente até ficou uns 2, 3 anos pensando em o que fazer, como fazer. A gente pensou, bom, ou a gente trabalha em 2 ou 3 empresas, organizações do mundo, ou a gente abre nosso próprio negócio. E foi mais ou menos daí que surgiu a ideia do que viria a ser a Metamáquina, e ainda demorou um tempo para a gente entender realmente o que a gente queria e o que era um negócio viável e que estivesse de acordo com esses nossos ideais políticos. E é um processo que facilita a prototipagem de novos produtos, por exemplo. Um engenheiro não vai mandar fazer na fábrica 10 mil peças de uma coisa que é protótipo, porque ele nem sabe se funciona direito. Você precisa de uma só. Você não vai parar uma fábrica para fazer isso. Então, essas máquinas são máquinas de prototipagem, que o engenheiro, o arquiteto, o designer, a pessoa que estiver criando vai usar um software, um processo digital de composição e criação e ver uma única peça que depois, se ficar boa, aí pode ser que ele opte por outras tecnologias de fabricação de maior escala e maior eficiência para fazer mesmo uma tiragem em série. Era uma fatia que antes era atendida basicamente só por artesanato. Você não tinha técnicas de produção, entre aspas, industrial, falo entre aspas, porque apesar de ser uma máquina, você vai produzir em pequena escala. Então não existia, era só artesanato. Se você queria fazer uma coisa totalmente personalizada ou um projeto de alguma coisa que você vai mudar frequentemente, então, aí que entra a impressora 3D. Cada dia a gente se surpreende com um caso novo que aparece de gente querendo usar a impressora 3D para uma coisa que a gente nem imaginava. Então, a história que eu acho mais legal é essa do pessoal da medicina, que veio um pessoal atrás da gente falando, olha, a gente quer imprimir um modelo de uma horta. E na correria ali, a gente nem sabia direito o que era, mas eles mandaram um arquivo 3D pra gente, não, vamos lá, vamos imprimir. A gente imprimiu, e depois a gente foi não, mas para que vocês vão usar isso aqui, né? E eles falaram que eles iam usar aquilo ali num pré-operatório para se preparar para a cirurgia. Então, como que é? Era uma horta que tinha um problema, um aneurisma, em que um pedaço dela fica deformada. Então, eles substituem a parte problemática com uma aorta acho que é de porco que eles retiram. Mas aí o que acontece? Tradicionalmente, como se fazia? Eles tiravam a aorta do paciente rapidinho, com o paciente lá aberto, costuravam rapidinho a prótese, colocavam no lugar, colocavam de volta. E todo esse processo tem um risco de vida, né? E agora o que eles fazem? Eles fazem um modelo tridimensional, já deixam a prótese praticamente pronta, tendo um modelo externo, já tem a prótese praticamente pronta, e a hora que começa a cirurgia é só ir ali trocar, não precisa tirar tudo, fazer a prótese na hora e colocar de novo. E eles usaram esse modelo, fizeram o pré-operatório de um paciente, até onde a gente sabe deu tudo certo. Eu falei agora há pouco que a impressão 3D ela surgiu como tecnologia há mais ou menos uns 30 anos. A computação pessoal também. Por que a impressão 3D demorou 30 anos para se popularizar? Está começando agora, mas a computação pessoal não. A computação pessoal, quando ela começou a surgir, é claro que já existia uma certa... Naquela época o pessoal patenteou bastante coisa, mas mesmo dentro da comunidade de desenvolvedores de computador e de software, já existia uma certa cultura de compartilhamento e de copiar mesmo. Claro que aquela cultura já estava em xeque, e também foi nesse momento que não por acaso surgiu o movimento software livre para se contrapor a essa cultura do fechamento. Mas na época em que a computação pessoal surgiu, ninguém se preocupou muito em ficar processando o outro porque o outro copiou uma coisa. Então, imagina se naquela época todo mundo tivesse guerreando com patentes como eles estão fazendo hoje, o que é um erro incabível. Mas se naquela época eles estivessem fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo hoje, a indústria tinha implodido.
E a gente ia continuar com um computador por prédio, um computador gigante do tamanho de um armário, e ninguém ia estar andando com celular, tablet, notebook, etc. E eu acho que a impressão 3D é a mesma coisa. Então, basicamente, as patentes que incidiram sobre essa tecnologia, elas simplesmente atrasaram a tecnologia por 20 anos. A computação, as linguagens de programação são, assim como linguagem humana, né, são uma linguagem estruturada, são uma forma de você condensar conhecimento. Você consegue dizer uma coisa de uma forma muito precisa com um computador. Uma linguagem de programação é isso, é você conseguir estruturar as ideias de uma forma coerente e precisa. Então, isso dá um poder muito grande, isso dá um poder universal. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa, da complexidade que você quiser, por meio desse caminho. Então, é claro que a gente ama isso, porque a gente trabalha com programação e a gente entende esse poder. Mas é claro que, apesar de ser ultra poderoso, pode não ser a forma mais interessante para um usuário que não tem esse background que a gente tem de computação, de programação. Eu espero que cada vez mais as pessoas tenham contato com programação. Não é porque eu sou programador, mas é porque eu acredito que programar é tão importante quanto ler e escrever. Eu acho que na escola deviam ensinar leitura, escrita e algoritmos. Porque hoje na comunidade cada vez mais cercada por tecnologia, é importante a gente entender do que se trata e como que a gente pode fazer com as próprias mãos. A maior riqueza da empresa e do nosso projeto não está ali dentro da nossa sala. Está em toda essa comunidade que participa do desenvolvimento de impressão 3D baseada em hardware aberto, software livre e que está com esse conhecimento disponível. Porque se você for colocar na conta do lápis o custo de desenvolvimento de uma máquina dessa partindo do zero, seria algo estrondoso. Até porque nada se cria do zero, conhecimento não se cria do zero. Não dá para você falar, não, eu inventei tudo aquilo ali do zero. Então, a hora que a gente tem uma comunidade compartilhando e várias empresas que, de certo modo, fazem uma concorrência saudável, muda o panorama. Não é mais uma equipe de desenvolvimento enclausurada num quartel-general com um muro de 500 metros de altura e câmeras de vigilância para você não tirar nenhuma informação de lá. Não ter o medo de vender um produto que tem absolutamente toda a sua informação pública, inclusive com a autorização de uso comercial dessa informação, ou seja, a gente diz, pode copiar e pode inclusive revender uma coisa que a gente fez integralmente. Não ter medo disso, na verdade, é reconhecer o fato de que se a gente tentasse artificialmente bloquear isso, não ia conseguir, porque as pessoas copiam as coisas. Com autorização ou sem autorização. Então, a gente prefere ir pelo caminho da autorização, de pode tudo, desde que não saia por aí dizendo estamos vendendo metamáquina. Porque ainda o logotipo, o nome, a identidade do produto é uma coisa que é própria nossa. Mas a tecnologia e o conhecimento do produto é da humanidade, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. A gente está aberto a receber o feedback da comunidade que usa essa tecnologia, que ajuda a melhorar os produtos, mas ao mesmo tempo a gente está comprometido a dar de volta também, porque a gente acredita que é a forma mais eficiente de se fazer. Qualquer coisa contrária a isso seria um gasto de energia para manter o negócio fechado e secreto, muito maior do que o benefício que a gente ganha com isso. Na hora que alguém copiar um produto nosso e virar nosso concorrente, a gente já está fazendo outro, entendeu? O lance eu não quero fomentar que o mercado continue sendo um mercado que é atrasado de propósito. O mercado só não anda para frente porque ainda está dando dinheiro vender essa coisa ultrapassada. Na hora que a coisa, como se diz, que o mercado saturar, aí a gente lança aquela inovaçãozinha incremental, sabe? Não, a gente cansou disso. A gente quer que todos os players do mercado estejam trabalhando no mercado realmente aberto, onde se você não inova, você morre. E a gente está disposto a peitar essa batalha, sabe? De, beleza, querem copiar a gente está fazendo coisa nova. Porque se não for assim, que tesão dá de trabalhar numa empresa que fica sentado em cima da próxima inovação, esperando a inovação anterior vencer o prazo de validade para lançar mais uma, sabe? Não tem graça. A gente gosta de inovar, então a gente está aí para inovar loucamente e o mais rápido que a gente conseguir.
Inovação é não só a capacidade de ter ideias e criar coisas, mas principalmente materializar essas ideias. Não adianta ter só iniciativa. Para fazer inovação tem que ter terminativa também. Então tem que fazer alguma coisa que pode não ser o resultado final que você queria no começo, pode não ser um projeto final e acabado, mas uma coisa que gerou produtos. Então, eu acredito que, sob esse ponto de vista, nós somos inovadores. A gente acredita que é bom para a sociedade que as pessoas tenham as ferramentas mais acessíveis para poder fazer inovação, não só nas grandes empresas, mas também da mão das próprias pessoas. Ajuda a quebrar um pouco esse paradigma consumista de se o mercado faz, eu tenho. Se o mercado não faz, eu sento e choro, sabe? A gente curte essa parada de vamos fazer. Tipo, se não tem, a gente dá um jeito e faz.